Eu gosto muito de histórias e lembro-me de uma história muito interessante que aconteceu uma noite, quando este pai, esta mãe, este rapaz estavam em casa ao fim do dia a conversar, etc. E a mãe notou as horas e disse: ó Jimmy, está na altura de ir para o teu quarto. Está a aproximar a hora, tens que ir para a cama. Então ele foi para o quarto, aquilo era um dia de lua cheia, e ele foi para o quarto. Passado a mãe e o pai a conversar, só uma hora depois a mãe finalmente apareceu no quarto a dizer: olha, estás a fazer, Jimmy? Quando ela entrou no quarto, este menino, chamava-se Jimmy, estava à janela a olhar para a lua, assim uma lua muito cheia. Lembram-se dessas tipo de noites, não é? Uma lua muito cheia. E ele disse assim: olha, a mãe disse assim: o que é que estás a fazer? Então tens que preparar para te deitar. E ele disse assim: mãe, sabes, um dia eu vou andar na lua. Foi o que ele disse à mãe. E sabem que essa visão que aquele rapaz teve concretizou-se 32 anos mais tarde. O nome dele era James Irwin. Foi uma das 12 pessoas, somente 12 seres humanos que caminharam na Lua. Ele foi um deles. Tudo começa com visão, não é? Tudo começa com visão. E foi assim que aconteceu na vida dele também. Então é bom termos uma visão do futuro. Eu estou a falar em termos pessoais, talvez em termos familiares, certamente em termos de igreja, em termos de ministério. Onde é que Deus quer que vamos? Não é? Ter uma visão do futuro. E por vezes temos dificuldade com esta ideia de ter uma visão porque só vemos obstáculos. Não é? Os obstáculos e as dificuldades nós vemos com muita clareza. Podemos rapidamente os listar. É mais difícil ver a visão de Deus por meio desses obstáculos e por essas dificuldades. Mas não há dúvida que a palavra de Deus diz que nós precisamos ter uma visão de Deus. Eu não estou a falar de uma visão sobrenatural, eu estou a falar de algo que Deus coloca nos nossos corações para fazer para Ele, para o reino de Deus, ou também uma questão pessoal. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, nós temos 4 filhos, o mais velho 38, a ver se eu tenho isto certo, e a mais nova 27. Ok. E a Rebeca tem 31. Eu lembro há anos atrás estar a conversar com ela: o que é que vais fazer com a tua vida, o que vais fazer? Não é? E ela disse: pai, estou cansado dos empregos de batata, potato jobs. Ela não queria empregos de batatas, ela queria fazer o quê? Qual é o teu sonho? E eu disse: o meu sonho é ser veterinária, médica veterinária. Mas o que é que vai levar a concretizar esse sonho? 4 anos de licenciatura, para ter uma licenciatura em Biologia que permite a entrada para a faculdade, e 4 anos para fazer o mestrado e doutoramento. Portanto, vai levar 8 anos. E quando estávamos a conversar, aquilo parecia uma eternidade, não é? Mas eu disse: olha, esses 8 anos vão chegar de qualquer maneira. Ou chegam com tu a fazer trabalhos de batata, como ela chamava, ou chegam com tu como doutora Rebeca. E ela enveredou por isso e está há 1 ano e 2 meses para acabar. Às vezes essa questão de visão é também uma questão pessoal, não é? Ou de familiar, ou certamente de igreja. Vamos hoje nos debruçar sobre a passagem em Esdras, capítulo 1, que é uma passagem que eu gosto muito. E naquela altura, um pouco de contexto. O povo de Israel tinha pecado contra Deus. Deus tinha enviado profetas para comunicar com o povo. Eles rejeitaram os profetas, rejeitaram a mensagem de Deus, rejeitaram a Deus. E finalmente Deus mandou, porque Ele ama o seu povo, mandou o julgamento. Não é? Vejo aqui muitas crianças, vejo aqui muitos pais, e eu sei que às vezes é necessário disciplina para eles compreenderem algo importante, não é? E foi isso que Deus fez com Israel, disciplina. E então o povo foi invadido por uma nação estrangeira e foi levado para o cativeiro. E eles estiveram noutro país, não por vontade própria, não é? Foram escravizados, foram para outro país, longe da sua terra, e passaram lá cerca de 70 anos. Esse cativeiro começou mais ou menos no ano 597 a.C. E já tivemos a oportunidade de orar, eu gostava de orar mais uma vez. Deus Pai, ao começarmos este estudo da Tua Palavra, deste capítulo de Esdras, queremos mais uma vez convidar
para abrir os nossos corações, as nossas mentes, para recebermos a Tua palavra. As minhas palavras têm muito pouco significado. É a Tua palavra que desejamos que Tu fales a cada coração de acordo com aquilo que tens para nós. E é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto desta mensagem é que Deus cumprirá os seus propósitos independentemente das circunstâncias negativas. Este é um princípio muito importante para as nossas vidas também, porque muitas vezes as circunstâncias negativas nos fazem parar completamente e pensamos que é impossível, não é? Então, imaginem-se o povo de Israel, 70 anos no cativeiro. Pelo menos 2 gerações nasceram lá, não é? Já se estavam habituados. Olha, a gente já está aqui há tantos anos, se calhar vamos ficar aqui para sempre, não é? Não fazem a mínima ideia como é que sairiam de lá, aquilo não havia qualquer possibilidade. Só que, de repente, Deus começou a agir. Porquê? Porque o relógio profético de Deus é muito pontual. A gente pode pensar, isto está a levar tanto tempo. No momento exato que é a intenção de Deus, esse relógio profético começa independentemente das circunstâncias. E o texto diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Ora, quem é este rei Ciro? Ciro o Grande foi o rei da Pérsia de 559 a 530 a.C. Ele não era um seguidor do Deus da Bíblia, ele era um rei pagão. Isso não significa que ele pagava muitos impostos, significa que não era um rei que seguia o Deus da Bíblia. Ele era o líder do império chamado Aquemênida. Este foi o império que conquistou os babilónios, não é? Aliás, houve 4 reis poderosos que governaram os judeus durante aqueles 70 anos. Eu não sei bem dizer estas palavras em português, mas é Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro o Grande. Okay? Durante aqueles 70 anos, 4 reis diferentes. Mas Deus tinha feito uma profecia 200 anos antes de Ciro nascer, acerca de Ciro. E eu quero-vos mostrar esta profecia em Isaías 44, 28. Diz assim: que digo de Ciro? Não é? Deus está a falar de Ciro. Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém: será edificada e do templo será fundado. 200 anos antes deste homem pagão, não é? Nascer, Deus disse: eu vou usar aquele rei, não é? Para começar o processo da reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo. E aqueles 200 anos, o relógio profético estava a contar. E na altura certa vamos ver coisas lindas neste texto, como vimos Deus a agir. Então o primeiro versículo do livro de Esdras continua, não é? Começou no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Diz o texto, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Eu gosto muito desta expressão, porque muitas vezes até os cristãos têm dúvida. Então, mas a palavra de Deus a origem é de Deus ou é do homem? Então o autor é Deus ou são as pessoas? Às vezes há confusão até nos cristãos em relação a este assunto. E eu penso, isto é um parênteses, e eu penso que esta frase descreve de uma maneira incrível essa dualidade. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, ou seja, a origem da palavra é de Deus, pela boca do seu servo, ou pela caneta do seu servo. Naquela altura eram penas e outras coisas. Mas a origem é do Senhor. Fecha o parênteses. Qual é a profecia, não é, que foi feita por Jeremias? Está o texto a dizer que houve uma profecia em Jeremias. Então vamos lá olhar para ela rapidamente. Em Jeremias 29, 10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos... atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Lá está a profecia. Ele tinha feito a profecia. Iam passar 70 anos e depois eu vou trazê-los de volta. E isto ensina-nos hoje, em 2025, que Deus vai realizar os seus propósitos nas nossas vidas, na vida desta igreja, independentemente de circunstâncias difíceis, ou de oposição, ou de obstáculos. Deus vai cumprir os seus propósitos. Então, o primeiro ponto, Deus cumprirá os seus propósitos independentemente das circunstâncias negativas. O segundo,
Deus dá a visão, ou dá uma visão a um líder. E aqui começamos a falar do rei Ciro. Ainda estamos no versículo 1. Ele diz o versículo 1, deixa-me ler o versículo todo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Eu gosto muito deste verbo, despertou. Aliás, a palavra hebraica é ur e significa despertar, agitar, incitar. Ou seja, Deus fez alguma coisa no coração dele e ele ficou atento àquilo que Deus estava a fazer nele. Eu gosto da palavra portuguesa despertou. Deus despertou, o Senhor despertou Ciro, tocou no seu coração. Eu às vezes começo a brincar e digo assim. Aliás, vamos ver no texto, à medida que avançamos, que a visão que Deus lhe dá é para reconstruir o templo em Jerusalém. O templo havia sido destruído e ele toca no coração de Ciro para reconstruir o templo em Jerusalém. Eu às vezes digo em brincadeira, ele ficou de tal maneira cativado com esta visão que Deus lhe deu, que só pensava naquilo. Talvez eles acordaram de manhã, a mulher disse, olha, temos que ir às compras, tenho que ir ao Pingo Doce, tenho que ir... Ela era rainha, era capaz de ir ao Pingo Doce. Mas pronto, e ele dizia, não, eu não vou a lado nenhum, porque eu só tenho uma coisa na minha mente, eu tenho que trabalhar neste assunto, da mensagem, do templo, que era a única coisa que ocupava a mente dele. E eu gostava de dar um exemplo de uma visão, porque este tipo de visão ainda acontece hoje, é o mesmo Deus. Eu passei 30 anos como obreiro da APEC, e o fundador da APEC, o pastor Overholzer, nos Estados Unidos, temos um livro, não é, da história de como o ministério começou, que é fascinante. Eu, mesmo de ser obreiro da APEC, eu li o livro várias vezes, sempre me encorajava um homem com uma visão incrível, e os obstáculos que ele tinha eram incríveis. Isto foi, a APEC já tem quase 90 anos, portanto, há muitos anos atrás. Ele não tinha recursos financeiros. Aliás, uma vez ele tinha que fazer uma viagem para Chicago, de ministério, ele não tinha dinheiro para o comboio, vendeu o casaco dele de inverno para poder ir com... Ele não tinha dinheiro. Tinha muitos obstáculos. Aliás, um dos maiores obstáculos naquela altura era que a denominação dele, e outras denominações também, não acreditavam que crianças podiam crer em Jesus Cristo. As crianças não podiam ser salvas. Portanto, ele tinha montes de obstáculos. Mas como tinha esta visão de Deus, não é? Se tivesse mais tempo, contava mais da história, que é muito gira, ele estava consumido com aquela visão. E ele chegou a orar, ele tinha um globo na sua secretária, e ele orava e chorava pelas crianças do mundo, país a país, a orar por elas. E pediu a Deus por um exército de evangelistas a circundar o globo para evangelizarem as crianças do mundo. Já passaram estes anos todos, a APEC tem um ministério organizado em quase 200 países do mundo. O ano passado ministraram a 30 milhões de crianças. Como é que um homem sem 2 tostões no bolso conseguiu começar esta organização? Porque a visão era de Deus. E quando a visão é de Deus, não importa os obstáculos, não importa as dificuldades, não importa o que falta, o que não temos, Deus vai cumprir a sua visão. E nós precisamos de ter uma visão de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias e especialmente no nosso ministério, na vossa igreja. Essa visão leva à ação, não é? Por causa da visão vem a ação. É isso que vamos ver agora na história de Ciro. Um dos maiores mandamentos são amar a Deus e amar o próximo, não é? Os maiores mandamentos, que são resumidos nos 10 mandamentos. Também lembramos no final do ministério de Jesus, ele dar a grande comissão aos seus discípulos. Então eu juntei isso tudo numa frase que eu gostava de vos ler, só para nos ajudar a pensar. O propósito da igreja é amar e glorificar a Deus, ajudando os crentes a amarem ao Senhor de todo o coração, primeiro mandamento, ministrando o Evangelho aos descrentes, a grande comissão. Então somos convidados por Deus a fazer parte desta grande missão mundial. Tivemos aqui agora 2 amigos nossos da América a visitar. Eu trabalho muitos anos com eles na APEC. Tiveram aqui 2 semanas, saíram na quinta-feira. E foi interessante, várias vezes eles foram comentar, é interessante quando se viaja em volta do mundo, encontra-se crentes em todo o lado.
encontras pessoas que amam a Jesus e pessoas que querem servir a Deus. Nunca estiveram em Portugal antes, mas estiveram aqui, conheceram os crentes e ficaram muito encorajados, porque essa é a obra de Deus. Quando pensamos no povo de Israel, pensamos nas circunstâncias difíceis que eles tinham e muitas vezes pensamos em nós, não é? Nós somos poucos, não temos muitos recursos, não temos isto, não temos problemas, há falta de interesse das pessoas. Eu lembro-me, estávamos a organizar um programa para crianças na altura do Natal e demos convites às pessoas da igreja para convidarem crianças na comunidade. E uma senhora, a Rosa, estava a falar com ela e disse: olha, eu dei um convite a este senhor que vive lá na minha rua, que tem um menino, e eu desafiei a ele a trazer o menino, e o senhor disse assim: porquê é que eu vou mandar o meu filho a essa seita? Não é? Há muitas dificuldades, há muitos obstáculos, mas temos um Deus enorme, um Deus grande, que tem uma visão. E eu gosto muito desta passagem em 1 Samuel 14, quando Jonatas e o escudeiro veem um grupo, assim, não sei, talvez 2 dezenas de soldados filisteus, e começam a conversar: vamos lá atacá-los. 2 gatos pingados vão atacar. E a conversa foi muito interessante, porque Jonatas disse ao escudeiro, não é? Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Não é? Quer dizer, ele só olhasse para cima, a gente não vai conseguir isto. Mas ele disse: não, para o Senhor isto não há problema. Isto, Deus dá a vitória com muitos ou com poucos. E eu acho que isso nos encoraja, muitas vezes em Portugal, que parece que as igrejas são pequenas e não temos muitos recursos, mas temos um Deus que dá a vitória com muitos ou com poucos. Ele é o mesmo Deus hoje. E com que poder é que fazemos esta visão de Deus se tornar uma realidade? É o nosso poder? Não. Romanos 11,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E esta palavra grega traduzida para poder é dunamis, que é a palavra de onde vem dinamite. Nós temos o dinamite de Deus, que é o Evangelho. Então isso é suficiente. Isso é suficiente para fazer a obra e cumprir a visão que Deus quer. Também 1 Coríntios 1,18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Com o poder do Evangelho, a palavra de Deus, a ajuda do Espírito Santo, somos imparáveis. Não é? Temos tudo o que precisamos para cumprir a visão que Deus tem para esta comunidade. Então, o terceiro ponto. O rei Ciro enviou uma mensagem a todo o seu reino. Isto é muito interessante, porque ele tem aquela visão de Deus. No momento a seguir, ele está a escrever. Começa a escrever uma mensagem. É isso que ele faz. E diz assim o texto: no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, despertou o Senhor, ainda estamos no versículo 1, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, esta versão diz passar pregão, que simplesmente significa mensagem verbal, não é? O vosso pastor, quando vem aqui, ele está a passar pregão, está a dar uma mensagem verbal, como também por escrito. É interessante este pormenor, a mensagem sai por escrito e verbal. Porquê? Porque naquela altura, não é? Não há WhatsApp, não há e-mail, não há nada disso. A maioria das pessoas não sabiam ler no reino, e então iam pessoas a cavalo, mensageiros, chegavam à vila, não sei como é que reuniam as pessoas, com uma trombeta, uma coisa qualquer, lá vinham as pessoas, ele abriu o rolo e lá está a mensagem, o pregão, a mensagem verbal do rei dada às pessoas, e aqui temos o benefício de ter essa mensagem no nosso texto. A mensagem foi esta: assim diz Ciro. Imaginem o gajo assim de uma voz forte. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Lá está a visão. Ele me encarregou de reconstruir o templo. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então notem a segunda coisa. A primeira coisa é a visão que Deus deu. Eu vou reconstruir o templo. Segunda coisa que ele menciona na mensagem: ajudem-me, vão comigo. Quem é que quer vir comigo fazer esta obra? E depois há uma terceira.
E depois há um terceiro aspecto na mensagem, no versículo 4. Todo aquele que restar, ou seja, alguns vão comigo, aqueles que não vão, não é? Que ficam nos lugares onde habitam, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. O Senhor quer 3 coisas. Não é? Esta é a visão, preciso de pessoas, preciso de dinheiro. É interessante que ouvimos isto repetidamente hoje ainda. Eu ontem, a minha engenheiro, estivemos no acampamento da Palavra da Vida, da APEC, nas vendas novas, em reuniões. Eu agora faço parte do Conselho Diretivo e nas conversas todas eu estava a sorrir porque o que é que a APEC precisa para alcançar crianças em Portugal? Já tem a visão, pessoas e dinheiro. É a mesma coisa, não é? E é a mesma coisa assim em todo o mundo. Não é porque Deus não podia fazer de outra maneira, é que esta é a maneira que Deus escolheu. Ele quer que os crentes se envolvam, que façam parte da obra que Ele está a fazer. Então, quando Deus dá uma visão ao vosso ministério, da vossa igreja, ficamos entusiasmados com essa visão e começamos a falar com pessoas. Aliás, nós somos assim. Quando estamos entusiasmados com uma coisa muito entusiasmados, a boca não para, não é? A minha amiga teve um bebê, olha, não viu o bebê, tão giro. Falamos muito. Ou o Brasil ganhou, ou Portugal ganhou, ou não sei se fala em equipas portuguesas, não quer causar problemas. Mas quando há coisas que nós estamos entusiasmados, a gente fala. E foi isso que aconteceu a este rei. Ele estava muito entusiasmado com o que Deus lhe pôs no coração. E então, fala a toda a gente. E quando eu e tu falamos sobre a visão que Deus tem para a vossa igreja, para o vosso ministério, não é? Quando falamos às pessoas dessa visão de uma maneira apaixonada, as pessoas vão ser atraídas para isso. Porque as pessoas querem fazer parte de algo grande, algo que tem origem em Deus. E então precisamos de fazer como o rei fez, e é comunicar essa visão que Deus nos tem dado e nos tem dado. Ponto número 4. Deus desperta os corações daqueles que ouvem a mensagem. Versículo 5. Então se levantaram... Isto agora é a resposta. Já vimos a mensagem, agora vem a resposta das pessoas, não é? Quando ouviram a mensagem. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, dos sacerdotes, dos levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos redores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado, coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. E cá está a frase-chave. Todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Agora, alguns de vocês têm o hábito de sublinhar a Bíblia, outros não. Se têm o hábito de sublinhar, há aqui 2 frases importantes para sublinhar. No versículo 1 é exatamente a mesma coisa no texto. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. É a mesma palavra hebraica. E no versículo 5, despertou Deus as pessoas que ouviram a mensagem. Não é? Então é o mesmo Deus que toca no coração para dar a visão, mas é o mesmo Deus que toca no coração das pessoas para participarem no cumprimento da visão. É o mesmo Deus. E eu penso que isto é muito libertador. Muitas vezes a gente pensa, eu tentei falar com esta pessoa e não deu, e eu convidei aquela pessoa e não deu. E é quase como que a responsabilidade estivesse toda nos nossos ombros. Sim, Ele quer que nós sejamos mensageiros, mas é o trabalho de Deus tocar nos corações das pessoas com quem comunicamos. Não é a nossa obra, é a obra dele. Ele nos chama a ser fiéis a comunicar. Isso sim. A mesma coisa que aconteceu com Ciro. Mas é Deus que faz a obra em corações, que desperta os corações para Ele. E é Deus que começa a criar um entusiasmo nesses corações. Eu penso que não importa há quantos anos nós somos crentes, eu converti-me quando tinha 9 anos, não importa há quantos anos somos crentes, uma das mais importantes orações que nós podemos fazer é esta: Senhor, desperta o meu coração. Senhor, desperta o meu coração. Acorda o meu coração para os teus planos, para os teus propósitos, para a obra do teu reino. Nós estamos muito conscientes dos nossos planos aqui na Terra, não é? Amanhã tenho que ir trabalhar, depois tenho que fazer isto. Nós estamos muito conscientes, ir para a escola, dessas coisas todas. Precisamos que Deus
nos desperte das coisas espirituais que Ele quer fazer na nossa vida. Essa é uma oração poderosa. Desperta-me, Senhor. Ponto número 5 diz assim: Deus faz coisas incríveis para cumprir a visão que Ele entregou a Ciro. Ele começa a fazer coisas incríveis. Aliás, tudo que já lemos são coisas incríveis, não é? Ele a tocar no coração do rei, ele a tocar no coração do povo. Se notaram no texto, uns disseram eu vou, outros disseram está aqui a minha vaca, leva. Mas ele era um rei pagão. E como rei pagão, ele fez algo extraordinário que é um milagre. Ele doou uma fortuna dos seus cofres. Agora, aliás, o texto diz isso, começando no versículo 7. Também o rei Ciro, não só o povo deu, não é? Mas também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Versículo 9. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram de Babilónia para Jerusalém. Uau! Este era o tesouro que o rei da Babilónia, o rei de Nabucodonosor, tinha roubado, tinha tirado de Israel e levado para o seu país. Agora, os reis, nós sabemos que eram gananciosos. Eles estavam sempre a atacar outros reis para ficar com o ouro deles. Não é? Esta ideia de um rei doar esta fortuna, isto é muito esquisito. E porquê é que aconteceu? Porque Deus estava a trabalhar nos corações. Não é? A visão, a paixão para a reconstrução do templo. Aquele rei estava completamente dominado para que aquilo acontecesse. Então abre os seus cofres e faz esta doação enorme. E eu creio que isto é importante para nós pensarmos também. Às vezes alguém tem, vamos fazer este ministério, vamos alcançar pessoas aqui, aquilo. Mas a gente não tem isto, a gente não tem aquilo. E muitas vezes para-se o alcance porque não tem isto, não tem aquilo. E eu penso que muitas vezes o que Deus quer é que nós confiemos nele. Eu lembro-me, em 1983, fiz uma viagem missionária, tivemos 30 dias lá na Grécia, com um excelente homem de Deus, Costas Macris, ele já está com o Senhor, e é incrível, ele começou a viajar com umas 50, 60 pessoas em parques de campismo, tínhamos uma banda portuguesa e uma banda grega, e depois pregadores gregos, então fomos de cidade em cidade, tínhamos um stage, um palco portátil que montávamos, e enfim, uma coisa incrível. O gajo, quando começou aquilo, só tinha dinheiro para ir para uma semana. E tinha montes de oposição da Igreja Ortodoxa. Mas ele avançou confiando em Deus, e conseguimos completar as 4 semanas, e Deus providenciou. E eu penso que essa é a lição para nós, não é? Se Deus está envolvido na visão, Deus vai providenciar. Não vamos parar só porque só temos dinheiro para uma semana. Não é? Vamos em frente, Ele vai providenciar. O Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes pode fazer uma grande obra nesta comunidade através de uma pequena igreja. Precisamos acreditar nesse Deus. Outro exemplo muito rápido também, o meu irmão Samuel Esteves, eu estava na América, não estava cá, nunca vi uma dessas peças. Ele fez 3 peças, desenhou 3 peças musicais sobre Israel, tipo 1h30 cada uma produção enorme. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ver ou não, mas eu, claro, a ver isto à distância, não é? E aquilo começou com uma visão no coração dele, de escrever uma certa mensagem, uma certa peça, baseado numa parte de uma história verídica de Israel, e depois uma série de outras coisas que ele escrevia, e música, e não sei o quê. E depois ele começou a partilhar aquela visão às pessoas, e as pessoas disseram, eu ajudo com isto, eu ajudo com aquilo, eu ajudo com aquele outro. E pessoas quiseram ser atores, outros cantar, outros costurar, outros quiseram dar dinheiro para as despesas, ou abrir as casas para os atores dormirem enquanto foram para outras cidades. Porquê? Porque é assim que Deus trabalha. Ele começa com uma visão, e depois começa a tocar em corações de pessoas para se envolverem e para darem, para que a igreja, para que a visão se torne uma realidade. Deus, já vimos isto.
Ok, número 6. Às vezes vai à frente, às vezes vai para trás. Os que estão a construir o templo enfrentam a oposição. Não é? Vou acelerar porque a gente não tem muito tempo. No capítulo 4 de Esdras, alguns dos adversários fazem oposição à construção. Escrevem uma carta, portanto, eles já estão em Israel a reconstruir, escrevem uma carta para o rei a dizer, atenção, que estes fulanos são maus e não sei o quê, e, entretanto, há uma ordem do rei Artaxerxes para parar a obra. E sabem que a obra da reconstrução do templo tinha parado há 16 anos. 2 reis mais tarde, isso é Esdras capítulo 5, uma carta é enviada ao rei Dários, pedindo para verificar a decisão que tinha sido feita pelo rei Ciro, e depois de alguma investigação, lá vem uma carta do rei Dários a dizer, atenção, deixem construir tudo e não os parem, e eles continuam a construção. E eu só quero mostrar aqui um versículo, não interrompeis a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Portanto, esta é a ordem depois que foi enviada. Meus irmãos, eu lhe digo uma coisa, quando nós estamos empenhados a cumprir a visão de Deus, vai haver oposição. Às vezes a oposição é de fora, às vezes a oposição é de dentro, mas vai haver oposição. Nós lá na América temos classes de boas novas nas escolas públicas. A minha esposa foi professora numa escola pública e tínhamos uma classe de boas novas da APEC na escola dela e temos milhares delas lá e os ateus detestam isso e estão sempre a atacar a APEC para que as classes bíblicas nas escolas acabem. E eu lidei muito com eles e a última ronda de ataques foram classes de Satanás. E se podem fazer o Google disso, Satan Clubs. Eles organizaram classes de Satanás em que chegavam a uma escola onde nós tínhamos a classe de Boas Novas, que faziam muito barulho com os meios de comunicação. Lá vêm as classes de Satanás. Claro que os meios de comunicação vinham a correr, não é? E a escola ficava cheia de medo. O objetivo deles era criar assim uma coisa muito negativa para que a escola fechasse a classe de Boas Novas. Essa era a estratégia deles. E eu quero-vos dizer, ao fim de anos a tratar destes assuntos com eles, com os meios de comunicação, etc., nunca perdemos uma classe de Boas Novas. Aliás, o que aconteceu foi o oposto. Como eu fazia muitas entrevistas na rádio, aqui e outro, e então muitos cristãos que não conheciam o trabalho da APEC, através desses artigos e dessas entrevistas, começavam a conhecer, eu gosto muito deste trabalho da APEC. Telefonavam para a APEC, eu gosto muito do vosso trabalho, eu posso me envolver. Então tivemos montes de novas classes que começaram por causa da oposição. Então vamos ter oposição, mas Deus sabe tratar da oposição. A oposição não nos deve paralisar. Porque muitas vezes essa oposição, esses obstáculos, trazem também benefícios, oportunidades, maturidade espiritual, testam a nossa integridade, produzem dependência em Deus, etc. Deus trabalha pela oposição para completar os seus propósitos. O último ponto, temos que acabar, é que a construção do templo é concluída para a glória de Deus. E vemos isso em Esdras também. Está ali o texto. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado de rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Imaginem a festa, não é? O povo português gosta de festas, eu sei que há aqui alguns brasileiros também que gostam muito de festas. Imaginem as festas, esta festa. Foi a festa de todas as festas, não é? O templo reconstruído. Porquê? Porque Deus queria que o templo fosse reconstruído. E nada iria parar Deus. Nada. Mas Ele usa pessoas. Ele sempre quer usar pessoas. Ele quer usar vasos fracos para conseguir que os seus objetivos sejam alcançados, para que a glória seja dele e não nossa. Mas a bênção é nossa, sermos usados por eles. Mas eu quero avisar que é possível perder a visão. Há pessoas que às vezes perdem a visão. Há cerca de 350 anos atrás, um navio cheio de pessoas aqui da Europa foi para o nordeste da América. Os peregrinos, não é?
No primeiro ano, eles estabeleceram um local para a cidade. No ano seguinte, elegeram um governo municipal. No terceiro ano, o governo da cidade planeou construir uma estrada de 8 km para o oeste, para o interior. No quarto ano, as pessoas tentaram remover o governo da cidade porque achavam um desperdício de fundos públicos construir uma estrada de 8 km para o oeste, numa região selvagem. Quem é que precisava de ir lá, afinal de contas? Então, eu acho esta história verdadeira muito interessante, porque aqui estavam as pessoas que tiveram a visão de viajar 5.000 quilómetros pelo oceano, com grandes perigos e com grandes dificuldades, mas poucos anos depois não tinham a visão de ir 8 quilómetros. Porque às vezes perdemos a visão e temos que pedir a Deus que renove essa visão e que nos dê uma visão fresca e nova daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e na nossa igreja. Eu vou acabar com mais uma história, eu gosto muito de histórias. Walt Disney. Toda a gente conhece aqui Disney, os filmes dos Disney, essa coisa toda. Walt Disney World é um centro enorme em Orlando, Florida. Abriu em 1974, no dia da Revolução Portuguesa. E ele já tinha falecido, não é? Quando deu-se a dedicação e a abertura daquilo. A esposa dele, a senhora Disney, estava sentada ao lado de um homem lá das notícias muito famoso, chamava-se Walter Cronkite. E eles estavam a observar tudo aquilo que estava a acontecer, e o Walter Cronkite estava a ver, eu tenho de dizer alguma coisa, o que é que eu vou dizer a esta senhora? Eu tenho de dizer alguma coisa. E ele disse assim, olha, senhora Disney, não seria ótimo se o Walt estivesse aqui para ver isto hoje? Não seria ótimo se ele estivesse aqui para ver que ele já tinha falecido? E a senhora Disney respondeu, muito sabiamente, ela disse assim, se o Walt não tivesse visto isto primeiro, não estarias aqui hoje a vê-lo. Porque é assim a visão. Alguém tem que ter a visão daquilo que vai acontecer para todos começarem a caminhar nessa direção. Eu quero orar e estava a falar com o pastor Tiago antes do culto começar. Vão ter agora mais um cântico. Eu quero desafiá-los durante esse cântico. Podem cantar, se quiserem cantar, mas a falar com Deus. Não? Deus fala a nós na sua palavra. Nós falamos a Ele através da oração. Talvez Deus falou alguma coisa destes textos ao teu coração. É a tua oportunidade de falar com Ele, não é? E depois, no final, o pastor Tiago vem concluir o culto. Obrigado.